Ao meio-dia, o sol do rio derramava-se sobre os degraus de Selarón, como se durasse cada azulejo mosaico em tons vibrantes de vermelho, amarelo e azul. O som dos passos dos turistas misturava-se às notas de violão de um artista de rua, criando a sinfonia típica do bairro de Santa Teresa. Isabela Costa estava sentada em um canto dos degraus, com um pano estendido à sua frente, exibindo pulseiras de contas de madeira, potes de flores secas e pingentes artesanais feitos por ela mesma. Eram peças simples, mas que traziam o perfume do mar e da floresta tropical. Ela entregou uma pulseira a um casal de turistas alemães, recebeu uma nota de R$ 20 e aguardou na pequena caixa de lata. Ao contar novamente, o total do dia era apenas R$ 47, menos até do que o necessário para o remédio da mãe naquela noite. Um lampejo de preocupação passou pelo olhar, mas logo foi encoberto por um sorriso sereno. O som de uma buzina ecoou do início da ladeira. Isabela ergueu o rosto, os dedos ainda brincando com um ramalhete de flores secas em tom lilás. No fundo, ela não fazia ideia de que, em poucos minutos, um estranho apareceria, e o primeiro olhar trocado mudaria completamente o rumo da sua vida. O céu do rio estava de um azul profundo, mas ao longe algumas nuvens brancas começavam a se juntar, como se anunciasse a chegada de um novo vento. O som grave de um motor ecoou pela ladeira de paralelepípedos de Santa Teresa. Um Aston Martin DBX, na cor cinza-prata, surgiu refletindo a luz do sol do rio sobre a pintura brilhante. Pessoas na rua viraram a cabeça para olhar. Alguns turistas aproveitaram para tirar fotos. Isabela franziu levemente a testa. Carros de luxo como aquele raramente paravam no bairro de artistas, a menos que estivessem perdidos ou quisessem ostentar. O carro reduziu a velocidade, rolando devagar quando passou diante de sua pequena banca. O vidro desceu. Por trás, o rosto de Leonardo Azevedo, terno cinza claro, ajustado ao corpo, cabelo preto bem penteado, olhos castanhos escuros. Eles se encararam por exatos 3 segundos. 3 segundos mais longos do que qualquer conversa. A brisa da tarde soprou, fazendo algumas pétalas de flores secas sobre o pano se agitarem. Leonardo inclinou a cabeça, o olhar misturando avaliação e curiosidade. Isabela não baixou os olhos, nem sorriu. Apenas retribuiu o olhar silenciosa, com uma centelha de desafio e cautela. O Aston Martin seguiu adiante, deixando no ar um leve aroma amadeirado. O som do motor se afastou, mas na mente de Isabela, a imagem daqueles olhos ainda permanecia, sem saber se era incômodo ou um sentimento sem nome. Ela se abaixou para reorganizar as peças, mas a mão tocou sem querer o ramalhete lilás, aquele que por algum motivo ainda não conseguira vender durante toda a manhã. No dia seguinte, Santa Teresa estava tão animada quanto sempre, mas Isabela não imaginava que veria novamente o homem do dia anterior. O som dos tambores e do saxofone de um grupo de samba de rua ecoava vibrante, fazendo um grupo de turistas parar no meio dos degraus de Selarón. Enquanto ela embalava mercadorias para um cliente estrangeiro, um carro de luxo surgiu. Aston Martin DBX cinza. A porta se abriu e desta vez Leonardo Azevedo desceu. Sem terno, usando apenas uma camisa branca com as mangas dobradas, calça caqui e óculos escuros pendurados no colarinho. Ele caminhou direto até ela sem rodeios. Bom dia. Este cesto, quanto Isabela, ligeiramente surpresa, quer levar tudo, tudo, disse ele com um leve sorriso. Mas com uma condição, um almoço. Onde você quiser. A música de samba continuava, e o ritmo dos tambores parecia marcar o compasso da frase. Isabela ergueu uma sobrancelha, meio sorriso, meio desafio. Você paga. Fechado. Fechado em português. Ele estendeu a mão firme. Eles apertaram as mãos. Não era apenas um aperto entre comprador e vendedora, mas um sinal de que se abria um encontro, além dos limites de dois mundos, que à primeira vista não se misturavam.
Ao longe, o grupo de samba mudou para uma melodia mais lenta e romântica, como se por acaso estivesse criando a trilha sonora de um começo. Um pequeno restaurante de frutos do mar ficava bem na beira d'água em Urca, onde barcos de madeira estavam ancorados perto da costa, e ao longe o Cristo Redentor se erguia imponente. As ondas batiam suavemente no muro de pedras, sob a mesa deles, o som da água se misturando ao chamado das gaivotas. Isabela pediu uma moqueca de peixe, cozida com leite de coco-pimenta e ervas frescas, acompanhada de arroz branco e farofa dourada. Quando o prato chegou, o aroma rico e cremoso encheu o ar. Leonardo, surpreso, comentou: "Já comi moqueca na Bahia, mas aqui o cheiro é diferente. Cada região tem seu segredo. Em Urca eles cozinham o peixe por mais tempo e colocam suco de limão fresco bem antes de servir", explicou Isabela com a segurança de quem fala de algo familiar. A conversa começou a fluir. Leonardo contou sobre a infância em Recife, a morte precoce do pai e a mãe que criou sozinha 2 filhos, enquanto construía do zero um império imobiliário. Isabela falou sobre ter abandonado a escola aos 15 anos para ajudar a mãe como costureira e depois encontrar no artesanato uma forma de respirar. A brisa do mar bagunçou levemente alguns fios do cabelo de Isabela. Leonardo a olhou por mais tempo do que deveria, o olhar já não apenas curioso. Ela sentiu e fingiu se concentrar em colocar mais arroz no prato. Do lado de fora, a superfície da baía refletia o dourado do fim da tarde. Nenhum dos dois disse em voz alta, mas ambos sabiam que aquele almoço não era apenas um encontro casual. 4 da manhã seguinte, o rio ainda estava sonolento, ruas desertas, exceto por alguns caminhões de entrega. Isabela estava prendendo o cabelo diante do espelho quando ouviu uma breve buzina na entrada do beco. Lá fora, o Aston Martin DBX cinza de Leonardo estava estacionado. Ele abaixou o vidro e sorriu. "Hoje quero ver o seu trabalho de verdade." Eles seguiram juntos para o mercado municipal, o mais movimentado da cidade. O ar da manhã estava carregado com o cheiro de peixe fresco, manga madura, folhas de bananeira e flores tropicais. Chamadas de vendedores ecoavam enchendo todo o corredor. Isabela se movia com agilidade entre as barracas, cumprimentando vendedores com familiaridade, ora pechinchando, ora recebendo alguns ramalhetes de brinde pela amizade. Leonardo a acompanhava, carregando um enorme buquê de girassóis que quase cobria metade do rosto. "Tem certeza de que isso cabe na sua banca?" ele perguntou, tentando se equilibrar no meio da multidão. "Não se preocupe, sei como fazer tudo caber", respondeu ela sorrindo de lado e revelando a covinha. O sol começava a nascer, tingindo de rosa os telhados e refletindo nas poças d'água do chão do mercado. Naquele momento, Leonardo viu o mundo de Isabela. Barulhento, caótico, mas cheio de vida e mais autêntico que qualquer sala de reuniões envidraçada que já conhecera. Isabela não percebeu, mas no olhar dele já havia uma decisão silenciosa. Ele queria entrar naquele mundo, mesmo que fosse apenas um pequeno canto dele. Naquela tarde, Isabela recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz feminina grave, clara e cheia de autoridade ecoou no telefone. "Senhora Costa, aqui é Dona Clarice Azevedo. Precisamos conversar. Hoje à tarde. Copacabana Palace." O Copacabana Palace, hotel símbolo do Rio, erguia-se com suas paredes brancas e varandas de estilo europeu voltadas para a praia infinita. Ao entrar no saguão, o perfume sofisticado e o som suave de piano ao fundo deixavam ainda mais evidente a distância entre os dois mundos. No andar alto, Dona Clarice estava sentada junto à grande janela, vestindo um elegante vestido de seda verde esmeralda, segurando uma xícara de chá de porcelana. A luz do entardecer incidia sobre seu rosto, revelando uma beleza aristocrática e um frio cortante no olhar. À frente dela, um envelope grosso repousava sobre a mesa.
R$ 200.000, disse num tom firme e sereno. O suficiente para a senhora deixar o Leonardo e começar uma nova vida em qualquer lugar, desde que não seja ao lado do meu filho. Isabela apertou a alça da bolsa, o coração acelerado, mas manteve a voz calma. Não preciso do seu dinheiro, e não vendo meus sentimentos. Um leve sorriso afiado, como uma lâmina, surgiu nos lábios de Dona Clarice. Sentimentos não se compram, mas é possível torná-los impossíveis de manter. Eu sei como fazer com que você mesma vá embora. O ar pareceu esfriar. Lá fora, as ondas de Copacabana continuavam a bater ritmadas. Mas Isabela sentiu com clareza uma tempestade havia acabado de se formar. E ela tinha nome e sobrenome: Clarice Azevedo. No início da noite o rio começava a se iluminar. As ladeiras sinuosas de Santa Teresa brilhavam sob o amarelo quente dos postes, misturando-se ao cheiro de arroz fresco e peixe frito que escapava das pequenas cozinhas. Isabela empurrou a porta de casa. Um sobrado antigo de telhado vermelho, paredes descascadas, mas aquecido pelo aroma de chá de jasmim, preparado por sua mãe. Dona Lúcia estava sentada à mesa de madeira, costurando a luz fraca do abajur. Mateus, o irmão mais novo, pintava um quadro num canto da sala. A Clarice Azevedo procurou você? Perguntou Mateus, sem tirar os olhos da tela. Isabela assentiu, pousando a bolsa. Ela me ofereceu dinheiro para eu deixar o Leonardo. Dona Lúcia colocou a agulha de lado, o olhar ficando distante. Eu já amei um homem, cuja família nunca me aceitou. Fui embora achando que estava protegendo todos, mas passei a vida me perguntando: se tivesse ficado, se tivesse lutado por esse amor, como teria sido? Mateus levantou a cabeça e olhou firme para a irmã. Se ele realmente ama você, ele vai lutar por você. Mas a pergunta é: você está disposta a lutar ao lado dele? Isabela permaneceu em silêncio. Ao longe, o som de um samba vindo de um bar no alto da ladeira misturava-se ao vento noturno, entrando pela janela. Dentro dela, o medo e a determinação começavam a colidir, e ela sabia que cedo ou tarde teria que escolher de que lado ficaria. Na tarde seguinte, Isabela recebeu uma mensagem curta de Leonardo, cafeteria Vista Azul, 16 horas. A Vista Azul era um pequeno café aninhado na encosta voltada para a Baía de Guanabara, com paredes brancas e janelas abertas para deixar entrar o vento do mar. O aroma de café recém-torrado se misturava ao cheiro salgado das ondas, quebrando logo abaixo. Quando Isabela chegou, Leonardo já estava sentado à mesa junto à janela, diante dele, um maço grosso de documentos e um buquê de flores secas. Não era comprado em loja. Eram flores dela amarradas cuidadosamente com jornal velho. Ele empurrou a pasta para ela. Abre. Dentro havia um plano detalhado Costa e Azevedo, ateliê de arte e decoração. Um estúdio que combinava arte floral e design de interiores. Capital dividido igualmente, decisões compartilhadas, lucros repartidos ao meio. No papel de patrão e beneficiária. Isabela levantou os olhos, surpresa misturada à desconfiança. Você acha que eu vou aceitar? Depois do que sua mãe fez, Leonardo a interrompeu, a voz firme. Eu não preciso da aprovação dela para escolher minha parceira. Isso não é resgate nem caridade. É investimento no seu talento. Nós começamos na mesma linha de partida. Lá fora, um pequeno veleiro virava a proa em direção ao cais, o vento inflando a vela, enquanto o som das ondas parecia marcar um compasso de samba lento. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu de leve. Se formos fazer, eu escolho a cor da loja. Eu não sou louco de discutir com você sobre cor, respondeu Leonardo, estendendo a mão. Eles apertaram as mãos. Aquele aperto não só iniciava um projeto de negócios, era também uma declaração de desafio a todos que pensavam que dois mundos tão diferentes não poderiam se misturar. Naquela manhã, o rio amanheceu sob uma chuva fina, nuvens baixas encobrindo o topo do Pão de Açúcar. Isabela vestia um vestido azul escuro e um casaco leve quando entrou na Azevedo Tower.
O arranha-céu de vidro azul, profundo símbolo do poder da família Azevedo. A recepcionista hesitou ao ouvir seu nome, mas após uma ligação rápida, o elevador privativo se abriu. Poucos segundos depois, ela chegava ao quarto andar, reservado à diretoria. O escritório de Dona Clarice era amplo e luxuoso, com paredes de vidro do chão ao teto, revelando a vista inteira do rio sob a chuva cinzenta. Clarice estava de costas para a porta-mãos, entrelaçadas à frente do corpo, o vestido de seda prata, refletindo a luz pálida. Senhora Costa, disse ela ao se virar, voz grave e cortante. Imagino que tenha vindo pedir desculpas e se retirar. Isabela deu um passo à frente sem desviar o olhar. Não. Vim dizer que eu e o Leonardo vamos abrir um ateliê juntos. Não vivo do dinheiro dele. Entro com meu trabalho, com meu talento. E estarei ao lado dele em pé de igualdade. Um sorriso leve passou pelos lábios de Clarice, mas o olhar permaneceu frio como aço. Este jogo é cruel, senhora Duarte. Um único erro, e você será esmagada. Eu entendo, respondeu Isabela firme. Mas se a senhora, ou qualquer outra pessoa tentar destruir a mim ou minha família, o jogo acaba para todos. A chuva batia contra o vidro como tambores anunciando uma guerra silenciosa. Clarice inclinou a cabeça e um brilho diferente passou por seus olhos. Então, vamos ver quanto tempo você aguenta. Isabela se virou e saiu. Quando as portas do elevador se fecharam, ela respirou fundo. Sabia que dali em diante não havia mais caminho de volta. No fim da tarde, o sol vermelho, como uma enorme laranja, descia lentamente no horizonte. A praia de Ipanema estava mergulhada na luz dourada do entardecer, com as ondas batendo ritmadas na areia fina. O som de um violão e a voz cantando. Garota de Ipanema vinham de um grupo de músicos de rua, misturados ao cheiro salgado da brisa do mar. Isabela estava à beira da água, o vestido branco esvoaçante com o vento. Ao longe, Leonardo se aproximava, carregando um buquê de flores secas, embrulhadas em jornal velho, arranjadas por ela mesma, e uma pasta de documentos. Ele parou diante dela e abriu a pasta. O contrato está assinado. Costa e Azevedo, oficial a partir de hoje. Isabela sorriu e pegou os papéis. Ano que vem a gente troca a ordem. Azevedo encosta. Aqui ninguém fica atrás de ninguém. Leonardo riu, e de repente a envolveu num abraço, girando-a no ar sobre a areia. Grãos se levantaram, e algumas pétalas secas voaram dançando na luz do pôr do sol. Quando a colocou de volta no chão, Isabela prendeu uma pequena flor seca no bolso da camisa dele. Pronto para isso, sócio em português, parceiro de negócios. Mais do que pronto, sócia. Sócia parceira. Ao longe, o som das ondas se misturava ao batuque de um samba vindo de um bar na orla, junto com o riso dos dois. Entre preconceitos e barreiras, eles escolheram um ao outro, não por viverem no mesmo mundo, mas por terem coragem de atravessar para o mundo do outro. O céu escurecia aos poucos, mas nos olhos de ambos, aquele momento era o amanhecer de uma nova jornada.